Olá, povo de Deus, quarta-feira da 23ª semana do Tempo Comum, 9 de setembro de 2020. Nossa reflexão bíblica de hoje é a partir de 1 Coríntios 7, 25 e 31 e do Evangelho de Lucas 6, de 20 a 26. Quem lê Paulo e seus conselhos de hoje, quase que imediatamente tem a impressão de que Paulo é adepto da filosofia estoica. O estoicismo é uma doutrina fundada por Zenão de Cício no século III e antes de Cristo e desenvolvida por várias gerações de filósofos que se caracteriza por uma ética em que a imperturbabilidade, a extirpação das paixões e a aceitação resignada do destino são marcas fundamentais do homem sábio, o único apto a experimentar a verdadeira felicidade. É certo que o estoicismo exerceu profunda influência também na ética cristã. O conselho de Paulo no texto de hoje, quando diz que é melhor ficar solteiro que casar-se, poderia muito bem ser reflexo dessa filosofia. Porém, conhecendo Paulo na íntegra e não somente pelo fragmento de hoje, essa impressão desvanece. Importante colocar como pano de fundo da narrativa de Paulo a questão da iminente parousia, ou seja, do contexto de espera do fim próximo. As angústias presentes, o tempo breve, a figura deste mundo passa, são as expressões presentes no texto de hoje que nos passam essa ideia de contexto de fim próximo, que era bastante comum na metade do primeiro século. Importante ressaltar que Paulo diz que é um conselho seu e não um mandamento do Senhor. Porém, se vê que ele coloca a vida de solteiro tão digna quanto a vida do matrimônio. Em Mateus 19, diante do assombro dos discípulos, Jesus diz que há eunucos que assim se fazem por amor ao reino. E emenda: quem puder entender, entenda, reconhecendo que não é de fácil alcance esse estilo de vida. Como diz o exegeta Schöckel, suposto o carisma que Paulo explicita em 1 Coríntios 7,7, desejaria que todos fossem como eu, só que cada um recebe de Deus o seu carisma. Entre os dois bens, Paulo considera preferível o celibato porque o matrimônio, junto com suas alegrias, traz muitas preocupações. Porém, essa motivação não deve justificar a opção por uma vida dedicada ao reino, ou seja, fugir do matrimônio por causa de suas preocupações. Ora, as preocupações com a fidelidade e a radicalidade de uma vida dedicada pelo reino, em muitas ocasiões, podem ser muito maiores que as de uma vida de casado. Claro que Paulo, olhando seu estilo de vida pessoal, onde missão e perseguição eram constantes, ele recomenda estar totalmente disponível, é menos preocupante. Mas, para que o carisma pela vida celibatária seja autêntico, o seu portador deve ter a vida matrimonial como uma opção fantástica, maravilhosa, da qual ele abre mão para poder servir totalmente ao reino. E Paulo também diz que a vida celibatária deve ser vivida em paz, não conturbada, pois seu conselho é esse: quem não pode conter-se, é melhor casar-se do que abrasar-se. Lucas 6, de 20 a 26. Se em Mateus temos o Sermão da Montanha, nos capítulos de 5 a 7, começando com as 8 bem-aventuranças, em Lucas temos o Sermão da Planície, onde vemos apenas 4 bem-aventuranças, seguida das 4 proféticas malaventuranças, contra ricos saciados, os que agora riem e os que são louvados pelos outros. Assim temos os contrastes gerados pela postura diante de Deus e de seu reino. De um lado estavam os declarados bem-aventurados,
do outro os que se tornaram objeto de maldição. Os bem-aventurados eram os que sofriam as agruras por causa da opção de vida em relação ao reino. Esses só podiam esperar recompensa da parte de Deus. E por essa convicção de serem recompensados pelo Pai, poderiam saltar de alegria, ainda que padecessem. Aqui está um segredo da vida cristã que não é de fácil alcance para todos. Viver na alegria, ainda que perseguido, difamado, odiado e amaldiçoado, humanamente falando. Quando se tem certeza de que se está cumprindo a vontade do Pai, nada deve abalar um autêntico cristão. Viver a alegria na perseguição por causa do reino não é para muitos. Viver, então, essa alegria é por demais compensadora quando se atinge esse estágio de vida cristã. Porém, do outro lado, estão todos os que vivem como se Deus não existisse, aqueles que reduzem suas vidas no gozo e alegrias fáceis do momento presente. Havia mesmo correntes filosóficas, tais como o epicurismo e o próprio estoicismo, que visavam garantir à pessoa humana o bem supremo, a serenidade, a paz, a apatia. O prazer do momento ao considerar o carpe diem, ou seja, aproveita o dia, colhe o momento como necessário à felicidade. A busca da felicidade ocupou muito a filosofia que fazia dela sua meta maior. Essas correntes pensavam que se o ser humano conseguisse desenvolver uma capacidade de passar pelo sofrimento próprio ou dos outros de maneira impassível, apático, sem se tocar, alcançaria níveis exuberantes de felicidade. Desenvolveram até um estilo de vida que eles chamavam de irenismo. Vem do grego irene, paz. Porém, era uma paz confundida muitas vezes com a indiferença frente aos acontecimentos. Claro que os ensinamentos de Jesus passavam longe dessa filosofia, pois o amor ao próximo ensinado por Jesus era carregado de compaixão, ou seja, de atitude de solidariedade com os que passam fome, sede, estão nus, desabrigados, encarcerados, enfermos. Entendendo a paixão, que vem do latim passio, passionis, derivado de o verbo sofrer, vemos como um termo que designa um sentimento muito forte de atração por uma pessoa, objeto ou tema. A paixão é intensa, envolvente, um entusiasmo, um desejo forte por alguém ou uma coisa. Ter compaixão é ter esse sentimento, porém direcionado para o amor ao próximo com a mesma força e intensidade de uma paixão. Portanto, a proposta de Jesus passa longe de uma vida indiferente, apática, distante das pessoas, mas envolvente e comprometida com o bem comum, com o bem-estar dos outros. Dessa reflexão sobre bem-aventuranças, esse estilo de vida e do conselho apostólico de Paulo, sem grandes aprofundamentos, pois aqui não há espaço, digo uma palavrinha rápida sobre o celibato na igreja. Aqueles e aquelas que devem entregar-se com alegria no serviço pleno para a construção do reino. O celibato é um dom livremente concedido por Deus a uma pessoa para o bem e o serviço em favor dos outros na missão de realizar o reino de Deus, diz o escritor Donald Cozzens. Ora, dom é carisma. O próprio Cozzens também afirma: a resposta fiel ao carisma do celibato é um dos grandes tesouros da igreja. E como outros carismas, este deve ser honrado, respeitado. Ao mesmo tempo, quando o celibato é imposto e legislado, ele pode prejudicar a
integridade da liderança da igreja e se transformar em causa de sofrimentos humanos desnecessários. Se o celibato carismático é de fato uma joia preciosa na coroa do sacerdócio, por exemplo, o celibato obrigatório imposto aos indivíduos não abençoados pelo carisma é um martírio silencioso. E Cossens conclui sua reflexão com as seguintes palavras: o celibato carismático é verdadeiramente uma bênção para a igreja. Como dom livremente concedido pelo Espírito, merece ser dispensado da imposição canônica para a ordenação. Chegou a hora de liberar o celibato. Um beijo no seu coração.